Certo, eu sou inicialmente fotógrafo, né? Iniciei minha carreira como repórter fotográfico de jornal. A minha formação é em cinema, eu sou formado pela Escola Internacional de Cine de Havana, em 97, mas comecei a fazer cinema então muito tempo depois, porque sempre fui um fotógrafo de espetáculo. Trabalhei fora do Brasil muitos anos, até 2008, de 99 a 2008, trabalhei em várias companhias, normalmente com espetáculos de balé, e ópera e teatro, né? Eu sou um fotógrafo de palco. No retorno ao Brasil, em 2009, aí então, já com 40 anos, iniciei o meu trabalho em cinema, né? Rodei alguns filmes e hoje trabalho com produção executiva para projetos de terceiros, de amigos, e continuo produzindo os meus projetos também. O projeto da Galeria 33 Art House é um projeto bastante ousado. Para nós, na época, iniciamos com uma galeria de arte, anexamos a um estúdio fotográfico na parte superior para fotográfico e cinematográfico, para nós estendermos a programação de produção, e um outro espaço anexo que seria a 33 Art House, que é um espaço onde nós fizemos ali uma mescla entre a galeria de arte e as atividades conexas, que são cinema, literatura, música, enfim, ali a gente cria essa conexão entre as artes para que a gente consiga estender a programação realmente. A nossa produção melhorou muito, principalmente na distribuição, né? O cinema brasileiro sempre foi mal distribuído, em comparação a países com a produção menor, mas a distribuição se profissionalizou nesses 10 anos, tanto que a gente tem aí uma série de indicações nos últimos 10 anos, para o Oscar, para o Cannes, para os grandes festivais. A gente tem estado presente com bons filmes. O que eu acredito que a gente possa melhorar no cinema nacional é o sistema de fomento. Ainda há uma visão muito equivocada sobre mercado de cinema no Brasil, apesar das iniciativas, boas iniciativas de entidades, de distribuidoras, do mercado internacional também querendo fazer coprodução internacional no Brasil, mas o fomento ainda da Ancine não se conseguiu definir uma política adequada para a distribuição e a profissionalização em massa, uma produção maior. Os filmes são produzidos de alguma maneira com muito pouco financiamento muito pequeno ainda, mas que a tendência natural neste momento, acredito que ela seja diminuir a demanda, até porque é uma visão equivocada do investimento em arte no Brasil. Esse investimento tem diminuído com esse novo governo, o que é uma visão particular deles, e a minha crítica é em relação a forma com que se percebe o fomento à cultura, né? A forma com que se entende, que é, para mim, equivocada. A arte é a força motriz de uma sociedade, ela determina o que nós somos, né? Nos retira da barbárie, conseguimos nos ver, aprendermos os nossos erros, as nossas idiosincrasias. Então esse fomento deveria ser, no meu ponto de vista, organizado de outra maneira, assim como também no município, no estado, sabe? O que paira no ar neste momento, eu acredito que seja uma anomalia na interpretação do que é o fomento à arte. E é um prazer enorme. Eu acho que não existe, para mim, outra maneira de viver sem ter esse contato direto e profundo com as questões culturais, inclusive as políticas também. Eu acho que nós devemos ser, além de artistas, ativistas também, no sentido de fazer com que o maior número de pessoas entenda dessa importância da arte na vida delas, porque esse novo discurso é leviano, inclusive, de que a arte não é importante, de que os artistas vivem mamando no Estado. É o contrário. A prestação de contas para esses programas é disputadíssimo, né? Os projetos são disputadíssimos. Você tem que fazer um mega projeto, a prestação de contas, Ministério Público. Então existe todo
uma estrutura de controle e de fomento, é para isso. Essas verbas servem para que a gente consiga criar produtos culturais, né? E assim potencializar, inclusive, a economia criativa, que é um grande mercado, né? Países como a Alemanha, por exemplo, a Alemanha e França investem cerca de 1% do orçamento em cultura. 1% do orçamento, nós no Brasil não investimos 0,00001 em cultura. Então a diferença, né, quando a gente vai para esses países, quando você tem a possibilidade, né, de entrar nos seus museus e ver o funcionamento, ver toda essa dinâmica, né, que é um universo, que é uma estrutura pronta para a produção de arte, você vê a diferença, porque há essa importância, né? E então eu acho que inclusive em outras áreas também, se a gente investe 25, 30% em saúde, se nós investíssemos 1% em arte, nós teríamos pessoas mais saudáveis, né? Nós investimos 10% em segurança pública, se nós investíssemos em formação, em formadores de arte, de cultura, através de programas de incentivo, através de formação de plateia para programas culturais, a nossa violência é natural que ela também diminua. Então é atacar diretamente, assim, é ter isso sim é uma visão de governo, uma visão de gestões que tem esse compreendimento. E esse compreendimento não é meu, esse compreendimento é da Unesco. São estudos feitos de cada R$1 investido em cultura, você retorna aos cofres públicos municipais, estaduais ou federais 1,59. Isso é fato. Então, não só, né, como transformação social, mas também como fonte de renda, também, como economia criativa, de uma maneira, um projeto econômico também, né? Não existe. Nós não estaríamos aqui se não houvesse as cavernas de Lascaux, nós não estaríamos aqui, nós já teríamos conseguido a extinção. Não há possibilidade de vida sem a produção da arte. Imagina a vida sem música, imagina a vida sem cinema, não seria impossível. É inimaginável você ouvir, você perceber que algumas pessoas acham que não é importante, que não tem importância, mas é inadmissível, inclusive, esse ponto de vista, que é totalmente retrógrado.